Bem, pessoal, vamos lá, terminando então as explicações sobre crase. Bom, esse item 6 aqui, quando fala de locuções femininas, tá? Nós estamos falando então de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Primeiro então, pessoal, só relembrando, o que é um advérbio? O advérbio é aquela palavrinha que modifica o verbo, né? Rapidamente, na escola, ontem, hoje, lá. Então são todas formas gramaticais aí relacionadas aos advérbios, tá? E o que é uma locução adverbial? Então é quando mais de uma palavra reunida ela expressa essa ideia de advérbio, tá? Então, pessoal, a locução é essa ideia então de uma não, mas duas ou mais palavras, né, que exprime aí a ideia de uma classe gramatical. Tanto no advérbio, na preposição, na conjunção, quanto no verbo, né, existe locução de tudo, até adjetiva. Mas então, pessoal, vamos falar então da locuções adverbiais femininas, tá? Que dão essa noção de femininas, né? Primeiro, eu tenho que conhecer advérbio, ok? Porque conhecendo advérbio eu vou ter uma noção se ele é um advérbio de lugar, de modo, de intensidade, de tempo. E aí eu vou entender então se essas expressões aí, se essa locução é feminina. Então se eu tenho locuções femininas, locuções adverbiais femininas, então é uma regra que sempre vai ocorrer crase, esse fenômeno crase, que é o A com acento grave. Então, diante das formas aí, às vezes, à toa, à tarde, à vontade, à bala. Então tem vários tipos de advérbios aí. Tem de modo, tem de tempo e tudo mais. Né? Um exemplo aqui, a vítima foi morta à bala, ou seja, o modo como ela foi morta. Então isso aqui é uma locução adverbial que está dentro das locuções femininas, tá bom? Aí, nas locuções prepositivas femininas também vai ocorrer crase, o fenômeno crase. A frente de, a procura de, a base de. Olha o exemplo aqui. O filho seguia à frente do pai, ok? Então, uma locução prepositiva também dentro das locuções femininas, ok? Então, pessoal, é de praxe. Se você tem uma locução feminina e essas locuções femininas, dentre elas estão as adverbiais, prepositivas e conjuntivas, sempre vai haver crase, ou seja, esse A com acento grave. As conjuntivas também. Lembrando, pessoal, o que é uma preposição? São palavras que ligam dois termos dentro de uma mesma oração. O que são as conjunções? Palavrinhas que ligam duas orações. Olha só então. Então, as locuções conjuntivas, a proporção que, a medida que. Olha só, pessoal, tem um verbo aqui, e tem um verbo aqui, e tem uma locução conjuntiva ligando essas duas orações. Então, sempre quando tiver locuções femininas, e dessas locuções femininas, locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, haverá crase, ou seja, esse fenômeno que é essa fusão entre a preposição e artigo, tá bom? Bom, pessoal, só que não se utiliza crase, não há crase diante de expressões com palavras femininas repetidas, ok? Frente a frente, gota a gota, face a face, hora a hora, boca a boca, então esses termos não utilizam. Olha só que interessante, nas locuções femininas sim, mas nas expressões femininas repetidas não, tá bom? Diante de nomes de lugares, olha só, pessoal. Então, vejam que tem países, estados, cidades que aceitam o artigo feminino antes, mas tem países e tem cidades, estados que não aceitam. Portugal, você não fala a Portugal, você não fala Brasil, você não fala a Brasil nem o Brasil. Na realidade, o Brasil se fala, mas você não fala a Brasil. Paraguai, você não fala a Paraguai, você fala o nem o. Utiliza-se o Paraguai. Então, Paraguai, Brasil, vem um artigo definido o antes. Portugal. Portugal não tem nem A nem o Portugal, A Portugal. Não dá para aceitar artigo, né? Então vejam que tem países que dá para utilizar, tem países que não dá, tá bom? México, México não, o México aceita o artigo o. E aí é só fazer essa análise, tá, pessoal? Bom, então Portugal não aceita o artigo antes. Então, se eu utilizo uma expressão aqui, um verbo, o verbo ir, quem vai
vai a algum lugar. Então, o ir, ele exige preposição, só que Portugal não aceita o artigo, não aceita o artigo a. Então, vou a Portugal, não ocorre fenômeno aqui, tá bom? Não tem que colocar o acento grave, porque não ocorreu crase. Diante de nome ou lugar se emprega artigo feminino, haverá crase. Então, se diante do nome do lugar se emprega o artigo feminino, haverá crase. A França é um país lindo. É um belo país. A França é um belo país. Então, se eu vou à França, o verbo ir, quem vai a algum lugar. E França exige, e França admite o artigo feminino, então aqui ocorre o fenômeno crase, tá bom? Bom, veja se diante desse nome se emprega em ou na barra no, ou o preposição de ou da barra do. Se eu estivesse em Brasília, olha só a preposição. Se eu saísse de Brasília, se eu saio de Brasília, olha só a preposição. Então, se eu vou, quem vai a algum lugar. Então, eu exijo preposição do verbo ir. Mas Brasília não aceita. Você não fala a Brasília é um carro, mas a Brasília como a capital do Brasil, não aceita, só fala Brasília. Então, aqui também não ocorre fenômeno. Se eu estiver no Paraguai, olha aqui, ó, em mais o, no. E eu saio do Paraguai, de novo, de mais o. Então, eu vou ao Paraguai. Então, nesse caso, não há crase, porque, primeiro, Paraguai é um substantivo masculino, o Paraguai. Mas eu tenho que utilizar o ao, por quê? O Paraguai, ele aceita o antes e quem vai a algum lugar. Olha aí, ó, o ao. Agora, se eu estivesse na Suécia, olha só, o em mais o a. Se eu saio da Suécia, o de, preposição mais artigo, então eu vou à Suécia. Quem vai a algum lugar. E Suécia é um país que aceita e admite o artigo feminino. Beleza, pessoal? Para fechar, então, vamos fazer ambiguidade, né? Algumas coisas importantes para a gente entender como o fenômeno crase muda totalmente o sentido de uma expressão. Vamos lá. Tem a expressão veio à noite e veio à noite, ocorrendo o fenômeno crase. Veja que aqui, pessoal, a noite veio. Esse veio à noite aqui é a mesma coisa que falar assim, a noite veio. Ou seja, chegou a noite, o período da noite, tá bom? A noite veio, a noite chegou, simplesmente assim, tá bom? A segunda aqui, eu já tenho um adjunto adverbial, ou seja, como se eu falasse assim, alguém chegou à noite, alguém veio à noite, tá bom? Ou seja, alguém chegou à noite, naquele momento, tá legal? Outras formas aqui que é importante entender como é importante a utilização da crase. Pintar a mão sem o acento grave está dizendo que eu estou pintando minha própria mão. Se eu falo pintar a mão com crase, ou seja, com fenômeno crase, com acento grave, quer dizer que eu estou utilizando a mão como um meio de pintar algo. Olha aqui a mesma coisa, dar a luz, ou seja, fornecer luz, se eu não utilizar o acento grave, se não ocorrer crase. Com crase aí, né, com o fenômeno crase, dar a luz tem o sentido de parir, né, parir um filho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Então, quero que vocês façam essas atividades da 1 até a 8, das páginas 49 a 52. Vocês podem entregar tudo na quinta, tá bom? E a tarefa, eu quero que vocês façam da página 54, tá bom, galera? Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.